Todos nós, os seres humanos, temos curiosidades acerca das coisas. Curiosidades em geral. Temos curiosidade científica, queremos saber como funcionam as coisas, queremos saber como se comportam os astros, por exemplo, e essa curiosidade fez com que homens definissem e descobrissem equações matemáticas, as trajetórias de cada planeta, dos satélites e dos planetas. Nós temos também curiosidades tecnológicas. Como é que funciona um motor? Como é que funciona uma bateria? E para isso as pessoas estudam, pesquisam, descobrem novas coisas. Temos também curiosidade social. Queremos saber o que acontece no mundo social. Tem até uns programas na televisão que cuidam só disso. Bom, mais ainda, não precisa nem falar de programa de televisão, acho que eu estou um pouco antiquado. As redes sociais. As redes sociais são fruto absoluto da curiosidade social que cada um de nós temos. E por isso que elas são tão importantes, no sentido de serem buscadas. Mas qualquer que seja a curiosidade, para a gente satisfazer a nossa curiosidade, o nosso desejo de saber, é preciso perguntar. É preciso não ter medo de perguntar. As crianças, irmãos, elas são fascinantes nesse sentido. Elas não têm medo de perguntar, elas não têm vergonha de perguntar. Nós, às vezes, temos preconceitos em perguntar. Agora, irmãos, vamos tratar da nossa curiosidade existencial. Por que existimos? Como fomos criados? Qual é o nosso futuro? Qual é a nossa missão? Essa, irmãos, é uma curiosidade que nós vamos encontrar na Bíblia. Nós vamos encontrar a resposta às nossas dúvidas religiosas ou existenciais, nós vamos encontrar na Bíblia. Veja, irmão, se Guilherme Miller não ficasse perguntando, mas o que é mesmo essa profecia das 2.300 tardes e manhãs? E não fosse pesquisar, e ele pesquisou 10 anos, irmãos, para obter a resposta, a purificação do santuário, e ele ainda estava equivocado, achando que ia ser a volta de Jesus, mas em seguida outros irmãos da igreja associaram a profecia das 2.300 tardes à purificação do santuário celestial e obtiveram respostas. E essas respostas fundamentaram a igreja cristã remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. A lição de hoje apresenta uma série de textos que nos animam a perguntar. Vamos ver primeiro Jeremias 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando buscarmos a Deus, irmãos, de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Lembre-se, o Senhor Deus se revelou. Se você pegar lá o livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3, diz assim, que ele se revelou através dos profetas. Ele se revelou ultimamente, naqueles tempos, através do Senhor Jesus Cristo. Quero ler também com vocês o livro de Atos. Vamos ler o livro de Atos, no capítulo 17, Atos 17, versos 26 e 27. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Veja, irmãos, o que o apóstolo está falando aqui. O Senhor Deus não está longe de nós, Ele nos criou para que nós buscássemos. Então nós podemos, irmãos, ter perguntas, nós devemos ter perguntas, devemos fazê-las. Devemos ir à igreja, e aonde é que nós vamos resolver as nossas dúvidas religiosas? Na igreja, irmãos, na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. Quero ler com vocês ainda o texto de João, livro de João, capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Lá diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
O Espírito da verdade, irmãos, o Espírito Santo, aquele que o Senhor Jesus mandou, o nosso auxiliador, o nosso paracleto, ele vai nos guiar a toda a verdade. Veja ainda o livro de João, capítulo 17, verso 17. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas tem um texto, irmãos, que eu quero me fixar um pouco mais. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Lá diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra de Deus que fez desde o princípio até o fim. O Senhor Deus colocou em nós, irmãos, um senso de eternidade. Isso é, um senso de passado, de presente e do futuro. Esse é um senso existencial, irmãos, que somente seres humanos possuem. Animais não possuem senso existencial. Por que eu estou vivendo? Da onde eu vim? Qual é o meu destino? Por isso que nós temos a imagem de Deus, irmãos. A imagem de Deus é essa. Por isso que só seres humanos foram criados à imagem de Deus. Quem somos? Por que estamos aqui? Como viver? E a morte? E o sofrimento? Como, irmãos, entender isso? Como entender um conflito cósmico? Como entender que estamos vivendo no conflito cósmico e coisas terríveis acontecem nesse mundo por causa de um intruso chamado pecado, que um dia foi aceito pelos nossos primeiros pais? Essas respostas, irmãos, nós não vamos encontrar nos filósofos, desde os filósofos da antiguidade, os gregos. Nós não vamos encontrar nos filósofos modernos, nós não vamos encontrar nos santos. Nós vamos encontrar, irmãos, na Bíblia Sagrada. Mas veja, irmãos, nós só vamos encontrar na Bíblia Sagrada? Não, irmãos. A Bíblia diz que nós, quando conhecemos o Evangelho, nos tornamos fontes. Quando bebemos da água da vida, nos tornamos fontes. E devemos então, irmãos, propagar a verdade bíblica, mostrar aos outros a verdade bíblica. Esse é o plano de Deus. Que nós estejamos santificados na palavra. A palavra de Deus, que é a verdade, e que nós a divulguemos aos outros, que nós a apresentemos aos outros, para que também eles tenham as suas curiosidades existenciais solucionadas, resolvidas, sabendo que Deus tem um plano para cada um de nós, e esse plano é um plano de alegria, de felicidade, de salvação.